Eu sou japonês. Não sou chinês, não sou coreano, não sou tailandês. Só que assim, eu fico escutando essas piadinhas ao longo dos anos. E aí eu tenho que ficar todo simpático, com uma cara de legal. Legal, bacana. Bacana caralho, velho, você acha? E aquela piadinha ótima? Aquela piada é ótima. Abre o olho, japonês. Desde 2020, o mundo vem observado os Estados Unidos utilizarem uma tática controversa de combate à crise financeira, com a desvalorização de sua moeda por meio da impressão e distribuição de mais dinheiro. O que pouca gente sabe, no entanto, é que essa prática já foi utilizada antes, causando uma das maiores crises inflacionárias da história. A Ásia, o maior e mais populoso continente do mundo, foi palco de uma das maiores crises financeiras que se tem notícia. A se destacar em especial as economias emergentes de Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan, e se destacavam pelo seu grande crescimento e desenvolvimento econômico, os chamados tigres asiáticos. O impressionante sucesso e desempenho desse conjunto de países desde os anos 60 foi seguido e aproveitado também pela Tailândia, Indonésia, Malásia e, mais tarde, pelo Vietnã e pelas Filipinas, configurando uma era de abundância e crescimento para a região. A principal atividade econômica do bloco nessa época era a exportação de bens de consumo, sobretudo produtos eletrônicos, roupas e computadores, para o resto da Ásia, Europa e América do Norte. A alfabetização em massa e baixos salários proporcionaram grande oferta de mão de obra qualificada e elevadas taxas de poupança e investimentos. Foi apenas algumas décadas mais tarde que a situação começou a se complicar. Em meados da década de 1990, os primeiros sinais de instabilidade começaram a aparecer. O aumento gradativo dos salários passou a colocar em xeque a competitividade entre os tigres, abrindo espaço para que a China, com salários muito mais baixos, conquistasse parte do mercado e roubasse o holofote do progresso no bloco emergente. A progressiva globalização ainda fez com que a situação se agravasse. Os crescentes déficits comerciais ocasionaram a fuga de capitais externos, aumentando a especulação e acionando o alarme da crise iminente. A crise se inicia na Tailândia, quando o país asiático se viu obrigado a adotar o regime de câmbio flutuante, a fim de compensar a falta de moeda estrangeira no país e tentar acompanhar seu câmbio fixo com a moeda norte-americana. A ação foi um pontapé inicial num efeito dominó, que em apenas 3 meses os efeitos já começaram a ser sentidos na bolsa de Hong Kong. Os países do Sudeste Asiático e o Japão começaram a ver a desvalorização em suas próprias moedas e a dívida externa e privada aumentarem exponencialmente. Países como Taiwan, Indonésia e Coreia do Sul já se encontravam recorrendo ao Fundo Monetário Internacional para obter empréstimos. A Indonésia teve uma desvalorização de 30% em sua moeda. E a Coreia do Sul precisou pegar emprestados 57 bilhões de dólares do FMI para arrumar sua balança, configurando o maior empréstimo já concedido pelo fundo. O mesmo empenho dos agentes internacionais em evitar que a crise se alastrasse a nível mundial não foi verificado no concernante à estabilização das economias domésticas, principalmente na Indonésia, cujo presidente foi forçado a renunciar devido à grande insatisfação, tumulto populares e aumento insano nos preços. E nas Filipinas, cujo crescimento em 1998 foi praticamente zero. Em outra via, Singapura e Taiwan sofreram menos economicamente, mas ainda sentiram os impactos dessa crise, que durou até os anos de 98, devido à sua localização geográfica e seu tamanho. Uma das maiores consequências da crise se verificou no âmbito social. O desemprego massivo levou a saques em supermercados pela população ao longo do continente asiático. O estado de calamidade era tamanho que os Estados Unidos chegou a enviar 70 milhões em remédios e comida, isso somente para a Indonésia. Já na Tailândia, o aumento de desemprego foi de 850 mil
em 1997 para 1,5 milhões. Em 1998, o contágio asiático obrigava indústrias e empresas a tomarem medidas drásticas. Segundo o governo sul-coreano, pelo menos 10 mil trabalhadores foram afastados de seus empregos durante a crise. Para evitar que o número de desempregos aumentasse, o governo sul-coreano tomou uma medida de aprovação do lay-off, que permite a suspensão de contratos de trabalho temporariamente devido a condições financeiras. A crise também teve um grande efeito sobre os mercados financeiros destes países. O maior banco da Ásia, o Peregrine Investments, por exemplo, chegou a pedir liquidação financeira. Essas e outras medidas forçaram ainda mais a saída de capital estrangeiro desses países, o que agravou ainda mais os efeitos da crise. Quando chegou 97, que teve essa crise na Ásia, foi realmente um grande abalo. Foi uma grande surpresa. Você ficava atônito dentro do pregão. Ao longo do dia, claro, um pouco no escuro, a gente só não ficava completamente alheio, porque na bolsa sempre tinha uns telões com o noticiário do que estava acontecendo. Mas ali dentro, no meio da roda do pregão, era empurra-empurra, era muita gritaria. Você realmente ficava atônito com o movimento, sabendo que tinha alguma coisa acontecendo por conta da gritaria e do furor dentro do pregão. Aí, à medida que o som aumentava, o ruído lá dentro aumentava, você sabia que tinha alguma coisa acontecendo. A crise asiática também teve reflexos nas principais potências econômicas mundiais. Diversas ações internacionais caíram em 60%, afetando países da União Europeia, Estados Unidos, até mesmo a Rússia, contendo a economia global entre os anos de 1998 e 1999. Além disso, o impacto teve especial efeito em outros países asiáticos, que enfrentaram diversas falências. As finanças russas sofreram um enorme abalo com o colapso do rublo russo. O presidente da Rússia na época, Boris Yeltsin, chegou a demitir todo o governo e logo depois a bolsa russa também entrou em recessão, iniciando o que foi conhecido como crise russa. Países em desenvolvimento ao redor do globo também viram suas economias em um estado de letargia devido à relutância de investidores internacionais em emprestar e investir o dinheiro deles. O choque negativo também reduziu drasticamente o preço do petróleo, que atingiu uma baixa de cerca de $11 o barril no final de 98, causando um aperto financeiro nos países da OPEP e outros exportadores de petróleo, como a Rússia, fazendo com que os super majors, que surgiram no final da década de 90, realizassem fusões e aquisições entre 98 e 2002, visando melhorar as economias de escala, proteger contra a volatilidade dos preços do petróleo e reduzir ainda mais as reservas de caixa por meio do reinvestimento. Bom, os países emergentes de outras regiões também entraram em crise no final da década de 90. Em 1999, o Brasil também experienciou desvalorização em sua moeda, com o chamado efeito samba, e a Argentina também passou por uma crise econômica entre 1998 e 2002. No mesmo dia em que houve uma queda de mais de 10% na Bolsa de Hong Kong, os papéis da Bolsa brasileira desvalorizaram mais de 8%, fazendo com que o Brasil precisasse pedir um empréstimo ao FMI, resultando em um empréstimo de 41 bilhões de dólares. A crise em geral, somada com fatores como 11 de setembro, foi parte de uma reação global contra o consenso de Washington e instituições como o FMI e o Banco Mundial, que se tornaram impopulares nos países desenvolvidos após a ascensão do movimento anti-globalização em 1999. Desde então, 4 rodadas de negociações comerciais internacionais foram realizadas, em Seattle, em Doha, em Cancún e em Hong Kong, sem que se produzisse um acordo significativo, uma vez que os países em desenvolvimento se tornaram mais cautelosos e cada vez mais voltados para acordos econômicos e de livre comércio bilaterais, ou então a nível regional como uma alternativa às instituições globais. Nações como Japão, China e Coreia do Sul aprenderam com a situação e focaram em acumular reservas internacionais como forma de proteção contra ataques, introduzindo swaps de moeda panasiática em caso de outra crise. No entanto, nações como o Brasil, Rússia e Índia, bem como a maior parte do leste asiático, passaram a copiar o modelo japonês de enfraquecimento de suas moedas,
e reestruturação de suas economias, de modo a criar um superávit em conta corrente para construir grandes reservas de moeda estrangeira, levando um financiamento cada vez maior para títulos do Tesouro dos Estados Unidos.